Nós celebramos hoje, como em todos os domingos, um grande mistério de Deus, que é o mistério da Santíssima Trindade. Na verdade, todos os domingos são dias do Senhor, todos os domingos são dedicados à Santíssima Trindade, mas a igreja coloca o dia de hoje, de modo especial, para nós meditarmos neste grande mistério. O que é esse mistério da Santíssima Trindade? A nossa fé é uma resposta à revelação de Deus. Deus, desde a criação do homem, Deus foi se revelando. Se revelou primeiro aos nossos primeiros pais, depois aos patriarcas, aos profetas, depois formou um povo para guardar esta revelação, e deste povo, a este povo, e com este povo mandou o seu próprio Filho, que é a maior revelação, Jesus Cristo. De modo que a nossa religião não é uma religião criada por alguém que de repente imaginou-se inspirado e fez um modo de crer. Não. A nossa religião é uma religião revelada. Deus foi se mostrando para nós e foi tirando o seu véu. Daí revelação. Tirou o véu do mistério e foi se mostrando para nós. Se mostrou no Antigo Testamento como preparação para a vinda de Cristo e se revelou no Novo Testamento de modo mais explícito, mais claro e de modo bem claro e inconfundível através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai nos revelar quem é Deus e como é Deus. Eu acho que eu não preciso dizer aqui que existe Deus. Claro, todo mundo veio aqui porque crê em Deus. Os ateus são indesculpáveis no sentido de que, vendo toda a ordem que existe na natureza, vendo a própria razão humana descobrindo novas e novas coisas, necessariamente tem que saber, tem que descobrir que tem um ser que criou tudo isso, que ordena tudo isso. Só o insensato diz que não existe Deus, como fala Davi. Porém, esse Deus que existe e que tem unidade, Deus é um só, esse Deus foi se revelando como também trino, uno e trino. E como é que nós conhecemos Deus trino? Através de Jesus. No Antigo Testamento havia sinais dessa trindade. Mas quando vem Jesus Cristo, quando vem o Filho de Deus, ele já se mostra como filho. Já fala de um pai. E já diz: eu e o pai somos um. De modo que ele age como Deus, porque é Deus. E fala do pai. Então aí nós já vemos duas pessoas distintas. O pai que não é o filho, mas que envia o Filho, e o Filho que com o Pai são um só, ou é um só Deus. Então nós já vemos aí Deus se mostrando que há nele mais de uma pessoa. Mas o Filho fala, antes de ir para o céu, que vai enviar um outro Consolador. Eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei um outro Consolador. Ele era um Consolador, vai enviar o outro. O Espírito Santo, que procede do Pai, que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas. Então Jesus Cristo já vai dizendo que ele é enviado pelo Pai, e ele do Pai envia o Espírito Santo, outro Consolador, que vos ensinará, que nos ensinará toda a verdade e que nos fará compreender todas as coisas. O Espírito Paráclito que procede do Pai. E quando vai dar o mandato da pregação do Evangelho, ele coloca então as três pessoas: batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Era a revelação
de um grande mistério que nós não podemos compreender, que temos que nos prostrar com respeito, porque nossa inteligência é limitada, somos humanos, não podemos conhecer, pelo menos compreender profundamente. Nós cremos, dizemos sim, eu creio. Deus, um em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos filhos do Pai, somos, como cristãos, configurados a Jesus Cristo, que é o Filho, e somos templos do Espírito Santo. É o grande mistério da Trindade. E nós aprendemos aí que Deus não é solitário, que Deus é família, que Deus é comunhão. Não temos um Deus solitário, um Deus comunhão. E esse Deus comunhão, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando cria o homem, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher, e criou uma família, de modo que o ser humano não é sozinho e nunca será feliz sozinho, porque o ser humano foi criado por Deus como sua imagem e semelhança para viver em comunhão. O Pai ama o Filho desde toda a eternidade, o Filho ama o Pai desde toda a eternidade, e o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. A comunhão da Trindade. Um com o outro, pelo outro, para o outro, e nunca sem o outro. E esta comunhão trinitária, que Deus coloca como imagem aqui na terra entre nós. E para vivermos esta comunhão, Deus envia o seu Filho. Por isso, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele fala ao Pai que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, e que todos sejam confirmados na unidade. E para viver esta unidade do gênero humano, Jesus Cristo funda a igreja como um ato de amor que brota do seu coração na cruz. A igreja é, pois, comunhão. É a comunhão da Trindade de modo visível e palpável entre nós aqui na terra. E é por isso que nós, como católicos, nós temos um compromisso de comunhão. Uma comunhão na igreja, comunhão nas nossas comunidades, comunhão com os nossos pastores, comunhão com o Papa, que é o maior pastor, comunhão entre nós, uma comunhão que vai ser testemunho diante do mundo inteiro do próprio Deus agindo entre nós. De modo que nós, como igreja, temos esse compromisso de nunca vivermos sozinhos, nunca sem o outro, sempre com o outro, sempre pelo outro e sempre para o outro, para assim irmos a Deus. É um grande desafio para nós a comunhão. Um desafio por causa do nosso pecado. E atrapalha a comunhão, é o entrave na comunhão, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa falta de acolhida ao outro, nossa vaidade, nosso desejo de usar o outro em interesse próprio,
A comunhão é um grande desafio que nós temos entre nós na igreja. Mas é tão importante essa comunhão de amor com Cristo e entre nós, que Cristo coloca como sinal: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ele coloca até como lei: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu vos dou um novo mandamento. Mas esse mandamento já existia, de amar, só que agora Cristo acrescenta: como eu vos amei, a ponto de dar a vida pelo outro, a ponto de viver para servir o outro em Deus. Este é o testemunho de comunhão que nós, como igreja, temos que dar. É importante cada um buscar a sua santidade pessoal, e necessário. Mas como igreja, nós temos que ter uma preocupação com quem está do nosso lado, com aquele que chega, com aquele que sai, com aquele que está doente, com aquele que faltou à missa por algum motivo. Nós temos que aprender a ter essa acolhida do nosso irmão. Nós temos que sair de nós mesmos e aprender a acolher, porque nós não existimos como igreja sozinhos. Quem achar que é igreja sozinho, nem deve rezar o Pai Nosso. Quando for rezar o Pai Nosso, diga: Pai meu. É só meu, mas é nosso. O pão nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O Pai Nosso é a oração da comunhão, porque é a oração do nós, e não do eu. Quando vamos fazer uma novena, nós muitas vezes usamos o eu. Eu te peço a graça, eu venho a teus pés, eu imploro. Mas o Pai Nosso, Cristo diz, é nós, porque nós somos uma família. Somos a família de Deus, imagem na terra da Trindade. E ninguém viveu mais essa comunhão do que Maria Santíssima. E encerrando o mês de maio hoje, nós nos voltamos para ela. Maria Santíssima, que é filha de Deus Pai. O anjo, quando anunciou o nascimento do Salvador, o anjo disse: achaste graça diante de Deus. Darás à luz um filho, que será chamado Filho do Altíssimo. Então o Pai acha graça em Maria e favorece Maria de graças, e Maria corresponde à graça, que é esta graça que vem para todos nós pelo batismo, num certo sentido, e a qual nós devemos corresponder. E pelo batismo nós nos tornamos filhos. Somos adotados como filhos. Maria se tornou a mãe do Filho, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho. E quando ela diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra, ela gera em seu ventre, por obra do Espírito Santo, o Salvador, e torna o Filho de Deus membro da raça humana, como modelo, como exemplo e como Salvador da humanidade. O amor ao Pai e a obediência ao Pai, a submissão ao Pai, faz com que ela atenda ao Pai e traga para nós o Filho, e se torna mãe do Filho. É interessante que quando ela vai a Jesus pergunta, os discípulos dizem: tua mãe e teus irmãos estão aí? E Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Torna-se membro da minha família. Então, assim como Maria fez a vontade do Pai e se tornou mãe do Salvador, nós também, ao fazermos a vontade de Deus em nossa vida,
podemos gerar muitos outros Cristos no mundo, trazendo muita gente para os braços do Pai. Por isso São Paulo diz: eu vos gerei em Cristo. Então Maria é exemplo desta que gera não só o Salvador, mas gera a cada um de nós em Cristo, quando ela diz o seu sim. Maria também é esposa do Espírito Santo. Ela abre o seu coração para que o Espírito Santo venha e a cubra com a sua sombra, e se torna esposa. Nós, pela graça, nos tornamos templos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai agir em nós para a nossa santificação e para a santificação dos outros, na medida em que nós somos dóceis ao Espírito Santo, como Maria. Maria esposa, nós templos. E por que também não dizer esposo, esposa do Espírito Santo, na medida em que o Espírito Santo nos desposa como almas amáveis a Deus. Então Maria é esse exemplo de docilidade à Santíssima Trindade, ela com a Trindade nela mesma. Pelo batismo nós também nos tornamos em habitação da Santíssima Trindade, habitados pela Santíssima Trindade, assim como a Maria, evidentemente em proporções diferentes, mas podemos, como Maria, viver a Santíssima Trindade em nós. Por isso, meus irmãos, neste domingo da Santíssima Trindade, voltemos a olhar para esta mãe, que é a Nossa Senhora, que nos conduz a Jesus. Busquemos a nossa santificação pessoal com ela, procuremos viver esta comunhão entre nós com Maria, que é a nossa mãe, mãe da igreja, e assim nós possamos, com a graça de Deus, viver essa comunhão com Ele aqui na terra e depois possuí-lo no céu.